E o caso Queiroz finalmente encostou em Jair Bolsonaro, mas através da filha, Natália de Mello Queiroz, que teria repassado 80% de seu salário quando estava lotada no gabinete do atual presidente. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas você já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo e para ajudar a MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. Segundo levantamentos feitos pelo COAF, a filha do motorista Fabrício Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro, lotado na Alerj, teria repassado 80% de seu salário quando estava lotado no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro ao ex-motorista de seu filho. A personal trainer, que teria recebido R$ 36.100, teria repassado R$ 29.6 mil a Fabrício Queiroz. Um valor significativo, especialmente se somado com o montante que ela já teria repassado quando era lotada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no gabinete de Flávio Bolsonaro. Somando os montantes repassados tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembleia Legislativa, daria cerca de R$ 130 mil. Um valor significativo, especialmente porque a personal trainer ela exercia a atividade de uma academia, ou seja, ela não dava expediente, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, o que demonstra indícios severos de que ela seria uma funcionária fantasma. Até então, a linha de defesa seria que Bolsonaro não teria nada a ver com o fato. Bolsonaro estava isento, seria um caso exclusivo de Flávio Bolsonaro, que estaria sendo investigado e que prestaria os esclarecimentos. Flávio Bolsonaro, por sua vez, dava a entender que era um modus operandi do Queiroz e que ele não tinha conhecimento necessário sobre o que acontecia no próprio gabinete, sobre quem trabalhava ou não no gabinete e principalmente sobre os repasses. É algo muito estranho, especialmente porque é um gabinete pequeno e normalmente o deputado, seja estadual, seja federal, tem conhecimento de quem está lá. Seria admitir uma negligência, uma incapacidade administrativa muito grande que o dono da empresa, no caso o deputado em si, não tenha conhecimento de seus parcos, ali 20, 30, 40 assessores. O problema todo começa a se generalizar porque Jair Bolsonaro agora passa a ser vinculado diretamente nessa operação que começa a investigar os crimes de desvio de dinheiro, de funcionários fantasmas e de repasses a assessores acontecidos dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que começa a apontar é um modus operandi da família, onde o gabinete do Jair Bolsonaro, de alguma forma, estaria vinculado com o gabinete de Flávio Bolsonaro, e esses repasses aconteceriam com o consentimento de ambos. A gente está falando aqui de um repasse de 80% do salário. Ora, ninguém trabalha por 20% do salário. Seria lúdico, seria muito leviano imaginar que qualquer pessoa, uma assessora com um nível superior, se sujeitaria a isso. Bom, o que Flávio Bolsonaro tem algum envolvimento ou não é uma questão do Ministério Público do Rio de Janeiro apurar. A nossa grande preocupação, eu tenho certeza que tem que ser a sua preocupação, a preocupação de todos é aonde isso atinge Jair Bolsonaro e se é que atinge Jair Bolsonaro. Obviamente, esse tipo de repasse se trata de uma conduta criminosa, passível de pena, passível de condenação criminal. E aí a galera já começa a ventilar se o Bolsonaro seria investigado, como ele seria investigado, se de alguma forma o STF iria investigar necessariamente Jair Bolsonaro e se o Bolsonaro, por sua vez, seria leniente com tudo isso que a gente está vendo no STF justamente por conta disso. Esse é o argumento que a esquerda está usando insistentemente para atacar Jair Bolsonaro, para atacar Flávio Bolsonaro e para criar instabilidade no governo. Algo que é extremamente desnecessário nesse momento, onde a reforma da Previdência é o principal tema e deve ser a principal preocupação de Jair Bolsonaro. Independente da responsabilidade ou não de Jair Bolsonaro, se ele estava ou não envolvido de alguma forma com esse tipo de repasse, se ele foi beneficiado, se ele não foi, se ele sabia da conduta de Flávio ou não, é importante deixar uma coisa bem clara e a partir daqui a gente passar a analisar o vídeo. O primeiro ponto é: Jair Bolsonaro não será processado ou investigado por esse fato, ao menos enquanto ele estiver na presidência da República. Porque diz o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. O que isso quer dizer? Quando ele era deputado, a conduta que ele teve era estranha ao exercício das suas funções. Ou seja, ele não cometeu crime, não cometeu ilícito no exercício da presidência. Ele somente seria processado em caso de atos cometidos no exercício da presidência, como no caso da Dilma Rousseff com as pedaladas fiscais. Não é o caso. O caso do Queiroz, ele aconteceu quando ele era deputado, se é que aconteceu. Então, Jair Bolsonaro somente poderá ser processado e julgado pelo caso Queiroz quando deixar a presidência da República. Até lá, ele segue sem ser investigado.
investigado. O mesmo a gente não pode dizer contra Flávio Bolsonaro, que por ser senador da República tem foro privilegiado sim, mas por atos exercidos exclusivamente durante seu mandato. Ou seja, como já decidiu o STF, os atos anteriores ao mandato, ou seja, quando ele era deputado estadual, são investigados pela Justiça do Rio de Janeiro. E nesse caso especificamente, as investigações continuam e agora com um agravante contra Flávio Bolsonaro, que pode de algum modo vincular o gabinete de Jair e causar algum dano à imagem e à presidência de Jair Bolsonaro. Nesse ponto todo, a preocupação não tem que ser necessariamente se Jair cometeu ou não o crime, se Jair estava envolvido ou não. A preocupação é que isso pode de alguma forma resvalar em Jair Bolsonaro, criar instabilidade no governo e prejudicar o exercício da presidência da República num momento crucial. Jair Bolsonaro, depois de muitos turbilhões, depois de Bebiano, Flávio Bolsonaro, enfim, tudo aquilo que aconteceu no exercício do mandato, o Laranjal de Minas e o Laranjal de Pernambuco. Fato é que Bolsonaro, de alguma forma, ele pode ser culpabilizado e vai ser atacado frontalmente pela esquerda por conta desses fatos. Indiscutivelmente vão usar Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, toda aquela gentalha vai subir no plenário para atacar ele por conta disso. Vão transformar esse fato num turbilhão, num mega escândalo de corrupção. E esse tipo de coisa macula a imagem de Jair Bolsonaro como homem honesto, porque de alguma forma as pessoas que estavam próximas a ele, seja o filho, seja os assessores, seja o Queiroz, que ainda tem ligação com milícias, essas pessoas de alguma forma começam a manchar a imagem de Jair Bolsonaro e a prejudicar o exercício da presidência da República. Para boa cautela e principalmente para o bom exercício e condução dos trabalhos de Jair Bolsonaro como presidente e principalmente para o futuro do Brasil, é preponderante que Flávio Bolsonaro passe tudo isso em panos limpos, que isso tudo seja muito bem esclarecido e o mais rápido possível. Do contrário, a continuidade do governo Jair Bolsonaro e principalmente temas cruciais para o país, como a reforma da Previdência, corre o risco de não passar.